E essa série é para você que vive de servir, vender e empreender. Porque vender não é um dom, é uma técnica, é estratégia e, acima de tudo, comportamento. A cada episódio, vamos aprender com o cinema como transformar suas palavras em resultados. O filme de hoje é um lembrete poderoso. O melhor vendedor não é o mais carismático, é o que resiste. E seja bem-vindo ao episódio 2, A Procura da Felicidade. Você resistiria a 200 não por um único sim? E essa é a história de Chris Garden. E pode ser a sua também. E hoje a gente vai ver como um clássico do cinema mostra na prática a essência da resiliência em vendas. Porque vendas é escutar não 99 vezes. E mesmo assim manter o sorriso, ajustar a rota e tentar mais uma vez. E depois de anos trabalhando com metas e vendas, eu aprendi: o que separa de quem vende de quem desiste não é o talento, é o comportamento, é a constância. E sabe aquele dia que você liga para 5 clientes e nenhum te atende? Ou você prepara a sua proposta e a pessoa diz, vou pensar, e some. Isso esgota, cansa, frustra. A maioria das pessoas para exatamente aí, porque parece que vender é só para quem já está com a vida resolvida. Tem tempo, tem dinheiro, estrutura, mas no filme, Chris Garden mostra o contrário. Ele tinha tudo contra ele, sem dinheiro, sem casa, um filho pequeno nos braços. E mesmo assim, fazia 200 ligações por dia. Sem reclamar, sem esperar, ele ia até o cliente com fome, no sentido literal. E às vezes a diferença entre quem fecha uma venda e quem desiste está em um único detalhe: continuar quando ninguém mais continuaria. E nesse vídeo você vai aprender como manter o volume de abordagem com estratégia, como lidar com rejeições sem se sabotar, como usar seu propósito como força e como criar metas de ações, não só de resultados. Além disso, vou mostrar um exercício prático para aplicar isso já, mesmo se você não tiver ferramentas, equipe ou estrutura. Porque vendas não começa com técnica, começa com decisão. E no filme, Chris Garden fazia 200 ligações por dia. Isso não é exagero, é fato. Quanto mais abordagens qualificadas você faz, maior a chance de fechar. Mas volume sem direção é barulho, você precisa de foco. No filme, Chris prioriza os nomes mais fortes da lista. Ele corta o almoço para ter mais tempo de ligação. E não é sobre trabalhar até cair, é sobre trabalhar com inteligência. Na prática, use um filtro, defina seu público, tenha um script que funcione e foque nos clientes com mais potencial. Um exemplo, se você trabalha com consultoria para empresas, não ligue para todo mundo. Faça primeiro as 10 empresas mais alinhadas com seu perfil. Depois vá aplicando. E dica rápida, não espere sentir vontade para começar o dia. Crie uma meta. Hoje eu faço 30 contratos e só pare depois disso. E vai, porque quando você hesita, outro vendedor está ligando no seu lugar. Rejeição é um fantasma que assombra todos os vendedores. Mas aqui vai uma verdade: o não é sobre você, é sobre o cliente, o momento, a objeção, o contexto. Chris Garden escutava um não dezenas de vezes por hora e mesmo assim continuava firme. E o problema é que muitos vendedores levam esse não para o lado pessoal e isso enfraquece, machuca, desmotiva. Mas rejeição é estatística. A cada 10 ligações, você pode ter um interessado. A cada 10 interessados, você pode fechar uma venda. Logo, cada não é um passo mais perto do sim. E uma técnica na prática: registre os nãos. Monte uma planilha ou use um CRM simples. A cada contato, anote o resultado. Com o tempo você verá: fiz 50 contatos, 10 reuniões, fechei 2 contratos. E isso te dá clareza. A clareza te dá confiança. Dica extra: separe tempo só para vender. 1 ou 2 blocos do seu dia, sem WhatsApp, sem redes sociais, só prospecção. Porque a rejeição dói menos quando você entende que ela só faz parte do caminho.
Olha, e no filme, Chris Gardner tinha algo que muita gente perdeu, um motivo maior para continuar. O filho dele, a responsabilidade e a urgência. E esses são os motivos que fazia ele continuar, mesmo cansado, sem dinheiro e sem casa. E qual o seu motivo? Talvez seja a sua família, talvez sair das dívidas, talvez seja provar para si mesmo que você consegue. Quando você tem clareza do porquê, você aguenta qualquer coisa. E mais uma técnica: escreva seu propósito em um post-it. Cole na tela do seu computador, na parede, na geladeira, e toda vez que pensar em desistir, leia essa frase: estou fazendo isso para dar um futuro melhor para o meu filho. Estou vendendo porque quero liberdade financeira. Visualização é a arma do vendedor forte. Você precisa ver o que ainda não aconteceu, como se já fosse real. Feche os olhos por 30 segundos e imagine você batendo a sua meta, você ouvindo um sim, você comemorando com a sua família. E essa imagem vale mais do que qualquer técnica. E eu posso falar com experiência. Um dos maiores erros de vendas é focar só na meta final. Quero vender 10 mil esse mês. Quero fechar 5 clientes. Mas essas metas não estão no seu controle direto. Você não controla o sim do cliente, mas controla quantas vezes você bate na porta. Chris não dizia: hoje vou fechar uma venda. Ele dizia: hoje vou fazer 200 ligações. Isso é meta de ação. É nisso que você precisa focar. Um exemplo das metas de ação: 30 mensagens enviadas por dia, 10 reuniões marcadas por semana, 15 vídeos enviados por WhatsApp. Quando você foca no que você controla, a frustração diminui. E mais, você cria ritmo, disciplina, consistência. Resultado é consequência, mas ação é sua responsabilidade. Crie um quadro simples, marque um X em cada ligação feita. No final do dia, você verá o quanto avançou, mesmo sem fechar. Isso é resiliência prática. Chris Gardner não era especial. Ele só não desistiu. Ele foi ignorado, teve portas fechadas, dormiu em banheiros públicos, mas não parou. Cada não que ele escutava foi um passo a mais até o sim, que mudaria tudo. E você, está tentando vender ou está tentando desistir sem perceber? Resiliência não é só continuar, é continuar com fé, foco e constância. A cada dia que você insiste, você aprende, melhora, se fortalece. Mesmo que não veja o resultado agora, ele vem, porque o mercado recompensa quem resiste. E se esse vídeo falou com você, então me faz um favor: curte, se inscreve e comenta aqui embaixo. Eu topo o desafio de 30 abordagens por dia por 30 dias. E se você conhece alguém que está desistindo de vender, manda esse vídeo para ele. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma história como essa. Chris Gardner virou um milionário, mas não foi sorte, foi resiliência. E você não precisa dormir num abrigo para aprender com ele, só precisa decidir continuar. E essa foi mais uma lição da nossa série Como Vender com o Cinema. E no próximo episódio vamos mergulhar Chris Gardner, Glenn Ross, e entender como a pressão por metas pode te moldar ou te destruir. Vendas é técnica, mas acima de tudo é mentalidade. E quem domina a mente, domina o mercado. Nos vemos lá. Um abraço.